Olá, crianças! Estamos aqui finalmente, né? Consegui reunir o mínimo necessário para poder gravar a aula para vocês. Então, a gente vai retomar os assuntos de onde a gente parou lá em março, certo? Então, começamos com o período entre guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que é um assunto que aborda basicamente a crise de 1929, crash da Bolsa de Nova York, e o sistema fascista e nazista na Europa, certo? Hoje iremos começar com a crise de 1929. Passando aqui o slide, a gente pode ver o que? A crise de 1929 teve nas suas causas, primeiramente, a Revolução Industrial com o desenvolvimento do capitalismo financeiro. Em que sentido? Sem o capitalismo financeiro, aquele sistema capitalista amparado no sistema de bolsas de valores, sociedades anônimas, a crise de 29 não teria acontecido, porque ela foi essencialmente uma crise financeira, uma crise baseada na bolsa de valores, que levou a uma onda de falências gigantesca que abalou toda a economia mundial. Em segundo momento, a gente tem a própria Primeira Guerra Mundial como causa da crise de 29. O que a Primeira Guerra Mundial vai ter a ver com a crise de 29? Bom, com a guerra, as economias industriais da Europa voltaram-se toda para o esforço de guerra, deixando de produzir muita coisa. No entanto, a demanda continuou. E quem supre essa demanda são os Estados Unidos. A indústria dos Estados Unidos vai se desenvolver para suprir as demandas mundiais que ficaram sem oferta por conta da Primeira Guerra Mundial. Quando a guerra acaba, as economias europeias vão começar a voltar a produzir para esse mercado e vão encontrar a concorrência americana. Isso vai levar a uma superprodução, que é justamente o próximo tópico que a gente tem aqui. Com a superprodução industrial dos Estados Unidos e a especulação financeira na Bolsa de Nova York, a gente vai ter, então, o que a gente chama de crise de 29. Essa especulação a gente vai ver melhor agora adiante, mas era basicamente uma questão de compra e venda de ações na Bolsa de Valores de Nova York com o intuito de especular. O que a gente queria aqui era comprar ações esperando que no futuro elas subissem de preço para poder vender. É basicamente você trabalhar com compra e venda de qualquer coisa esperando que essa coisa aumente de preço. Se ela diminuir, aí a gente vai ter uma situação de prejuízo, que é o que a gente vai ter e vai gerar uma onda de falências, como está aqui no nosso slide. O crack da bolsa, a quebra da bolsa, foi na quinta-feira, quinta-feira negra, no dia 24 de outubro de 1929. Então vamos lá esmiuçar um pouquinho a crise de 1929. Primeiro a gente tem que ter em mente aqui o custo da Primeira Guerra Mundial em valores atualizados seria algo em torno de 180 bilhões de dólares. Isso em valores de 2018, Obviamente, atualmente esses valores são bem maiores. A gente tem aqui a questão da especulação financeira, que vai levar a um desconforto econômico, um desequilíbrio. E aí se vai começar a buscar comprar dólar, como se o dólar fosse ouro. Os Estados Unidos vão garantir o valor do dólar em ouro até mais ou menos ali os anos 50. O valor das moedas ela era feita em ouro, tinha um lastro em ouro. Então, o que o governo colocava de dinheiro em circulação era amparado pela sua reserva de ouro para garantir o valor das moedas. Depois disso, a gente vai acabar com esse sistema e aí vai ser lei da oferta e da procura pura e simples para definir o valor de qualquer coisa, de qualquer moeda. Quanto mais uma moeda vai ser buscada no mercado, maior será o seu valor. Quanto menos ela é procurada, menor será o seu valor. Via de regra, isso comparado sempre ao dólar americano. Então, a base é o dólar dos Estados Unidos. Vamos lá. Como é que funciona a Bolsa de Valores?
que danado é uma ação em bolsa de valores? As ações, né, lendo aqui rapidinho para vocês, representam uma fração do capital social de uma empresa. Ao comprar uma ação, o investidor se torna sócio dessa empresa, ou seja, de um negócio. Ele passa a correr os riscos desse negócio, bem como participa dos lucros e prejuízos, como qualquer empresário. Na prática, o que isso quer dizer? No momento que você compra uma ação, você se torna um empresário. É como se você virasse sócio dessa empresa, você compra uma parte dessa empresa. O que é que eu quero comprando ações? Quando eu compro uma ação, o meu objetivo é um só: ter direito a parte dos lucros daquela empresa, proporcional à quantidade de ações que eu tenho. Se eu tenho muitas ações, eu terei, obviamente, um maior percentual dos lucros dessa empresa. Então, quando eu penso em comprar ações, eu penso no final de cada ano receber os meus dividendos, receber a minha parte do lucro proporcional à minha quantidade de ações. Essa é a lógica da bolsa de valores. Então, na prática, a empresa acaba vendendo ações, vendendo parte do seu patrimônio, parte da empresa, para que terceiros comprem essas ações e se tornem sócios. É uma forma de você arrecadar dinheiro para poder fazer a sua empresa crescer, em vez de pegar empréstimos bancários. Qual é o grande problema que leva à crise de 29? É a questão da especulação nas bolsas de valores. Então, eu não vou mais comprar ações pensando em receber os dividendos. Eu vou comprar ações de uma empresa esperando que a expectativa de lucro dela seja tão grande que outras pessoas queiram pagar pelas minhas ações um valor maior do que aquele que eu comprei. Então é você pensar, eu vou comprar essa ação aqui por R$100 e daqui a 3 meses eu vou vender essas mesmas ações por 150 e eu vou ganhar R$50. Essa é a grande lógica da especulação. Então, quando falamos em especular na bolsa de valores, normalmente estamos nos referindo a apostar na valorização de curto prazo de um ativo financeiro para obter rendimento com essa operação. Ou seja, eu vou comprar esperando que o preço suba. Quando o preço subir, aí eu vou vender. Essa é a grande lógica da especulação. Só que isso é arriscado, porque se eu comprar essas ações e elas não valorizarem, ou pior ainda, desvalorizarem, eu vou ter prejuízo. E aí eu vou perder meu dinheiro se eu quiser vender essas ações. Se a empresa falir, obviamente, quem tem ações da empresa falida perdeu todo o seu dinheiro. Por isso que o mercado de ações é considerado como um mercado de risco. E aqui a gente tem a capa do jornal de Londres, né? Wall Street Crash, né? Black Thursday in America, a quebra da bolsa de valores, né? E o desespero que foi. O chão das ruas em volta de Wall Street parecia a rua em volta de qualquer colégio eleitoral em época de eleição, principalmente para vereador. Aqueles santinhos todinho no chão eram as ações. Então, não valiam mais nada, porque a empresa faliu. E as ações na época eram literalmente de papel, era um pedaço de papel que era ao portador, pertencia à pessoa que estivesse com ele. E tinha lá o valor que valia cada ação. Então essa ação vale R$100. E era assim que funcionava. O pessoal começou simplesmente a jogar fora, porque a empresa faliu e eu não tinha mais acesso a essa ação, se perdeu. Então foi realmente uma coisa assim, muitos suicídios, gente que enlouqueceu, gente que fugiu, foi realmente uma loucura, porque a coisa toda aconteceu em um único dia. Uma empresa foi quebrando por conta de tudo isso e as outras foram quebrando sucessivamente. Aqui ó, a multidão na rua desesperada, né? Porque realmente isso vai levar muitas pessoas a perderem dinheiro, vai levar a falências, as falências vão gerar desemprego, e desemprego vai gerar miséria. Aqui a gente tem a imagem de trabalhadores ó,
O que é que se fazia? Se colocava uma plaquinha dizendo qual era a minha profissão. Então, sou trabalhador, pintor, porteiro, o que for, e o valor que eu queria receber por semana. Um único dólar por semana era o que o pessoal estava querendo para pelo menos ter o suficiente para não passar fome, não morrer de fome. Esse foi o nível da crise de 1929. O ápice dessa crise, né, de consequências mundiais, foi a chamada crise inflacionária da Alemanha, né, que gerou mais ou menos aí quase 30.000% apenas no mês de outubro. Isso é um nível de inflação tão alto que nem o Brasil, com toda a sua crise inflacionária dos anos 80, chegou perto. Então aqui na imagem a gente está vendo o quê? Crianças brincando com maços de dinheiro. E por que maços de dinheiro? Porque quando você juntava todos esses maços, você não conseguia comprar nenhum pão. Porque o valor da inflação era tão grande e o preço do pão subia tão rápido que o valor das cédulas era pequeno demais para você conseguir comprar um único pão. Um único pão. Não era brincadeira, não era pouca coisa, não. A crise foi realmente muito séria. Isso vai levar a República de Weimar a entrar em crise e é um dos motivos para a ascensão do nazismo que a gente vai ver na próxima aula, tá bom? Como é que vai ser enfrentado toda essa situação de crise? O governo americano vai criar o chamado New Deal, né, o novo acordo. E o que é que prevê esse novo acordo? Prevê basicamente o abandono do liberalismo econômico. E a gente vai passar a ter, então, teses de intervenção estatal na economia para superar a recessão. O principal ideólogo economista por trás dessa tese é o John Keynes, né, que ele vai defender a tese do intervencionismo estatal na economia, e isso vai ser representado na frase dele de que os governos devem gastar o dinheiro até que eles não têm. Porque mesmo que o governo gaste o que ele não tem, ele vai acabar, se gastar bem esse dinheiro, vai reativar a economia, vai desenvolver toda uma cadeia econômica que vai gerar empregos, e aí depois o governo que se vire para poder pagar as dívidas que eles construíram, né? Quais são as medidas adotadas, então, com relação ao New Deal? Construção de obras públicas para gerar emprego, então portos, aeroportos, pontes, estradas, ferrovias, tudo isso para poder gerar emprego, gerar renda. Essas pessoas empregadas com dinheiro passem a comprar e aí você vai manter e estimular o comércio. A gente vai ter a proibição da exportação de ouro, uma vez que o ouro era o lastro, era a medida da riqueza. Limitação da produção agrícola para elevar os preços, como assim? Se eu diminuo a produção, o que é que eu vou ter? Eu vou ter uma quantidade menor de comida para uma mesma quantidade de pessoas querendo comprar comida. Qual é a consequência disso? Os preços sobem. Se os preços sobem, a gente vai ter então um maior lucro para esses empresários, né, para esses agricultores, gerando então renda no campo. Também teremos uma limitação da produção industrial, tendo em vista que a superprodução foi que levou a essa crise, né? Então era preciso a gente ajustar a produção industrial a níveis compatíveis com o mercado. E a gente vai ter a criação de um salário mínimo com o objetivo de realmente dar o mínimo de renda possível para os trabalhadores, para que eles sobrevivam e comprem para poder as indústrias produzirem e o comércio vender. Associado a tudo isso, a gente vai ter a criação de leis trabalhistas, né? Até como uma forma de contraponto a uma ameaça comunista. Então, a crise de 29 vai ser uma grande crise do capitalismo, e o comunismo já estava ali, a Revolução Russa de 1917, então são 12 anos antes, e os comunistas eles estavam sempre de olho em uma oportunidade de fazer uma revolução. Então, quando eu crio direitos trabalhistas, eu acabo por desincentivar as pessoas a irem para o comunismo e a ficarem na defesa do próprio capitalismo.
Aqui nós temos a imagem do